Olá, seja muito bem-vindo ao Momento da Saúde aqui no programa Encontro com a Vida. Que bom todas as manhãs a gente parar um pouquinho para cuidar bem da nossa saúde. Você é muito bem-vindo. Não se esqueça, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, ele deve ser cuidado com todo carinho e nós devemos conhecer as leis que regem o corpo para nós termos boa saúde. E para ajudar você nessa caminhada, essa semana, estamos tendo a alegria de receber aqui a nossa doutora Aline Mafra. Tudo bem, Aline? Tudo bem, pastor? Muito bem-vinda mais uma vez. Ela que é nutricionista, especializada em nutrição clínica e estética. E eu vou deixar aqui o contato dela também. A rede é @Aline Araújo, Aline com Y, .nutri, para você seguir e fazer lá também as suas perguntas, caso você queira. Aline, estamos falando sobre saúde intestinal, né, ao longo dessa semana, e algumas pessoas podem ter aí o intestino constipado. É isso mesmo? O que é essa constipação intestinal? É isso mesmo, pastor. Constipação é quando a gente tem um trânsito intestinal muito prolongado, certo? Então é basicamente o tempo que aquelas fezes ficam dentro do nosso intestino. E isso acomete muitas pessoas. Pessoas que acham que é normal ficar muito tempo sem evacuar, o que não é saudável, né? Então a gente traz aí algumas observações que a gente consegue verificar, analisar se a gente tem um quadro de constipação ou não. Então a gente determina um quadro de constipação quando a gente tem um total de menos de 3 evacuações na semana. Menos de 3. Se a Menos de pessoa 3. evacua até 3 vezes por semana, está normal? Aí a gente vai verificar outras causas, né? Outras causas. Isso. A gente vai verificar se essa pessoa tem fezes ressecadas, então nessas poucas vezes que ela evacua, se essas fezes estão muito ressecadas, se ela sente dor ao evacuar, se ela tem o estímulo, aquela vontade de ir ao banheiro, mas quando ela senta para tentar fazer algo não sai, né? Então a gente consegue juntar algumas características e determinar se é constipação intestinal ou não. Então, relembrando, se eu tenho estímulo, vontade de ir, se eu tenho fezes ressecada e dor ao evacuar, e também se eu tenho a sensação de esvaziamento completo. Quando a gente vai ao banheiro, faz ali uma pequena quantidade, mas sente que poderia ter feito mais. Então, essas são características para a gente determinar uma constipação ou não. Existe uma quantidade ideal de evacuação para uma pessoa ou isso vai variar? Por dia, você diz. O normal é de 1 a 3 vezes ao dia. Mais de 3 a gente vai dar uma verificada a quantidade de alimento que essa pessoa está consumindo e também a consistência das fezes que eu vou mostrar agora. Então aqui eu tenho uma lâmina que eu mostro para os pacientes no consultório. Se o pessoal de casa conseguir ver, a gente tem uma lâmina aqui que se chama escala de Bristol. Ok. Quando eu mostro isso para os pacientes, eles dão risada, né? Tem que olhar para as fezes. Entendi. Mas se você que está em casa não consegue olhar ali as fezes, às vezes sente alguma coisinha, tenta verificar as fezes diariamente, tá? Porque as fezes, o formato das fezes, a consistência, a quantidade de evacuações diz muito sobre a nossa saúde intestinal. Então aqui a gente tem a escala tipo 1 e tipo 2, desse ladinho aqui. São fezes que a gente chama fezes de cabrito, né? Aquelas fezes de bolinha. Ok. Fezes que saem em gruminhos, até sai um pouquinho inteira, mas saem em grumos. São fezes ressecadas. Nesse caso está ressecado, então Está não está no ideal. ressecado, não está no ideal. Aqui a gente com certeza tem um quadro de constipação. Ok. Essa pessoa vai sentir dor ao evacuar, porque não tem lubrificação, tá? Ok. A gente fala de fezes ideal no tipo 3, tipo 4, quando a gente tem uma boa formação dessas fezes. Então a gente tem ali num formato de salsicha, banana, que a gente fala, e essas fezes elas são macias, quase que pastosas, tá? Mas são macias, a gente consegue evacuar com facilidade, tá? Então aqui provavelmente eu tenho um trânsito normal. Depois a gente tem o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7, que já são fezes de ao contrário da constipação. Eu já tenho o intestino acelerado demais. Certo? Então, esse intestino acelerado vai fazer com que eu tenha fezes de pastosas a líquida e muitas vezes ao dia.
Então aqui a gente também não tem algo muito saudável, porque quando eu tenho as fezes muito líquida, muito pastosa e muitas vezes ao dia, possa ser que eu tenha aí um comprometimento na absorção dos nutrientes. Não Tá dá se tempo. perdendo tudo. Exatamente, eu como e logo já descarto aquele alimento. Há uma forma de a gente conseguir analisar esse tempo de trânsito intestinal. Todo mundo aqui com certeza já comeu beterraba ou a pitaia roxa, que a Sim. gente consegue Inclusive, verificar. no nosso café, de vez em quando, tem pitaia aqui. Ó, maravilha. Pitaia é uma fruta linda, né? Eu amo principalmente a roxa. A gente consegue fazer a análise desse tempo de trânsito intestinal utilizando beterraba ou pitaia roxa ou milho que a gente não tenha digestão. Então, consumir ali a beterraba, por exemplo, eu vou verificar em quanto tempo que eu vou evacuar ela. Então, se for num tempo menos de 12 horas essa evacuação, eu vou analisar as minhas fezes, eu tenho um tempo de trânsito intestinal muito rápido. Então, pode ser que comprometa ali a minha absorção de nutrientes. Se essa beterraba saiu de 12 a 24 horas, o meu tempo de trânsito está ok. Se demorou mais de 24 horas, a gente já acende a lanterninha para constipação intestinal. Olha, então o teste é bem prático, então. É prático. Então, come a beterraba e espera essa coloração nas fezes. Exatamente. Se for entre 12 e 24 horas, está bem. Isso, perfeito. Olha, que interessante. Então, faça o teste em casa aí. Você contando aqui, eu tô até lembrando que semana passada isso aconteceu. Eu comi a beterraba e percebi. Mas eu não lembro agora quantas horas foi. Na próxima você vai lembrar. Eu percebi na coloração. Quantas Maravilha. dicas importantes para nós, né? Então, espero que você esteja curtindo. Se perdeu algum programa, volta no canal e assiste lá.